Estou fazendo esse vídeo a pedido de muitas pessoas que pediram que eu explicasse como é que funciona o calendário bíblico, como é que a gente pode compreender essa contagem de tempo, né? E eu vou começar falando sobre como foi estabelecido o calendário bíblico, né? Quais são os princípios do calendário bíblico, né? Eu não estou falando de calendário judaico, estou falando de calendário bíblico, né? Eu quero separar as duas coisas desde já para vocês entenderem, né, que há diferença entre o calendário judaico civil e o calendário bíblico. Pequenas diferenças, mas ambos estão estabelecidos sobre os mesmos princípios, né? E primeiro eu quero situar vocês, vou colocar vocês, esse é o primeiro vídeo, tá? De uma série de vídeos que eu vou falar sobre o assunto. E eu quero falar para vocês, começar hoje falando para vocês alguns dos princípios que Deus estabelece, porque Ele estabelece o calendário, a contagem de tempo, segundo a sua vontade, segundo a Bíblia, segundo a sua palavra, desde a criação, né? E quando Deus criou todas as coisas, primeiro Ele criou os céus e a terra. Primeiro Ele criou os céus, né? E então a terra. E tudo que Deus criou parte de um princípio de que Ele fez as coisas na terra como sombra daquilo que Ele já havia feito nos céus, que Ele já havia feito nas regiões celestiais, né? Então a gente vai ver muitas coisas na terra que existem. Algumas pessoas têm visões e isso é comprovado, há questões comprovado por visões e pela própria palavra, que nos deixa registrado muitas coisas que são encontradas nos céus que têm semelhança com as coisas da terra, né? A começar pelos anjos, né? Muitos dos anjos, né? Nós temos anjos em formas de homens, nós temos anjos na Bíblia relatados em forma anjos com asas, né? E Deus criou os pássaros, né? Os pássaros foram criados posteriormente, né? Deus criou os pássaros na terra. Nós temos na natureza, nós temos o fogo, né? Temos um elemento da terra, né, que é o fogo, e que existe semelhança desse fogo no céu, né? A visão é semelhante, né? Existem anjos que são os serafins, né? Que têm essa semelhança, são como tochas de fogo, né? Existem muitas coisas e que foram feitas nos céus e que seguem um modelo, né, na terra, seguem esse mesmo modelo. Nós mesmos somos modelo daquilo que o Senhor do que o Senhor né? Um modelo, porque o Senhor diz lá em Gênesis, lá nos primeiros capítulos, ele diz que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então Deus nos criou, né, homens conforme a imagem e semelhança do Eterno, né? E começa por esse princípio, né? Por isso a gente precisa entender, o tempo não é diferente, né? O tempo que existe nos céus, ele é diferente, no sentido de que a contagem não existe uma contagem de tempo nos céus. Talvez você esteja se perguntando, mas não é eternidade? Eternidade você não conta tempo, mas na verdade Deus conta a eternidade, né? A Bíblia diz em vários versículos, né? Eu vou ler alguns para vocês, que diz o seguinte, né? Em 1 Crônicas 16:36 diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. 1 Crônicas 29:10 diz: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Né? Neemias 9:5: Bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Salmos 25:6:
Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Antes que os montes nascessem, Salmo 92. Antes que os montes nascessem, o que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outro versículo diz, Salmos 103:17, mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem. Salmo 106:48, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Então, existem vários outros versículos, não apenas esses, que Deus ele conta o tempo, mostra que Deus conta o tempo de eternidade em eternidade, né? Nós não podemos alcançar esse tipo de contagem, mas a Bíblia nos relata que Deus faz esse tipo de contagem, de eternidade em eternidade. Na Terra, nós também temos uma contagem em um calendário. Eu não sei como é o calendário celestial, quem sabe um dia nós vamos saber, né? Mas, por enquanto, nós temos essa contagem, né? Esse tipo de contagem aqui na Terra. E esse tipo de contagem segue o modelo da criação, o modelo que Deus criou na criação, né? Então, ele fez os céus e a terra, né? E ele foi criando os dias. E conforme ele criava os dias, né? A palavra de Deus diz que houve tarde e manhã. Não houve manhã e tarde. Hoje nós contamos o dia, nós acordamos de manhã, né? Nós acordamos cedo pela manhã e depois vem a tarde, depois vem a noite. É assim que nós contamos o tempo nesse calendário que nós estamos acostumados, chamado calendário gregoriano, que é uma outra história. Eu vou chegar num momento, eu vou contar para vocês o que aconteceu com o calendário. Mas antes de existir o calendário gregoriano, que é esse calendário ocidental que nós utilizamos civil, né? Antes disso, os homens usavam outros tipos de calendário, né? E os servos de Deus, desde Adão, eles observavam, eles não tinham um calendário, vamos dizer, efetivo, né? Com meses definidos, com nomes e enfim, eles não tinham, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, ou nomes de meses, né? Mas eles seguiam uma contagem de tempo, eles já seguiam, né? Porque Deus já havia estabelecido isso na criação. Então Deus, quando ele cria tarde e manhã. E aí diz a Bíblia, houve tarde e manhã o primeiro dia. E quando você vai para o segundo dia da criação, ele termina o trecho dizendo, depois que ele cria, ele fala, e houve tarde e manhã o segundo dia. E aí o terceiro dia acontece a mesma coisa, houve tarde e manhã, né? Então, o dia bíblico, o dia que o Senhor estabeleceu, ele começa ao entardecer, ou seja, no crepúsculo da tarde, né? Seria o nosso pôr do sol, né? Ele é um calendário feito pela contagem lunar. A Bíblia também relata que Deus ele vinha passear com o homem, ele vinha dar uma volta na terra, ver a sua criação, né? Deus ele descia na terra na viração do dia. A viração do dia é o crepúsculo da tarde. Quer dizer, no início do dia que ele criou, quando ele tinha feito a criação, ele vinha dar esse passeio, ele vinha dar essa ver como era, assim, aproveitar aquilo que ele tinha feito, né? E fazer companhia ao homem, conversar com o homem, né? Isso é o que relata o livro de Gênesis, né? Como se fosse um hábito de Deus, fosse um costume do Eterno fazer isso, né? Mais uma coisa que é interessante a gente notar é que conforme Deus cria os dias, ele cria primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia, né? Ele não cria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele não criou. Isso faz parte do calendário gregoriano que nós vamos falar mais adiante. Mas quando o Eterno criou os céus e a terra, e ele começou a criar as coisas na terra, né? Ele criou primeiro dia, segundo dia, terceiro dia,
quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. E quando ele cria o sétimo dia, aí eu quero que vocês fiquem bastante atentos, porque essa é uma questão muito importante, né? Quando ele cria o sétimo dia, a Bíblia diz que esse foi o único dia em que Deus abençoou e ele santificou, né? E ele não fez nada nesse sétimo dia, ele simplesmente parou, né? Ele cessou todas as suas obras, né? Ele não fez nada no sétimo dia. A sua última obra foi no sexto dia. A última obra que Deus criou, a última obra que Deus fez foi no sexto dia, quando ele fez o homem. E aí ele terminou, e no sétimo dia a Bíblia diz que ele cessou as suas obras, né? Ele não fez mais nada, né? E ele abençoou e santificou esse dia. Ele separou esse dia com um propósito, né? Nesse trecho, quando ele fala isso ali, ele está estabelecendo um princípio para o homem, e que já era cumprido desde Adão até, né, até os tempos de Moisés, quando Moisés vai estabelecer a lei, né? Eu vou colocar como outorga da lei, né? A lei foi outorgada, mas ela já existia. E eu vou mostrar para vocês alguns tópicos. Vou falar algumas coisas para vocês que vão mostrar que a lei ela já existia mesmo antes de Moisés, né? Antes de Moisés descer com as tábuas do Monte Sinai, a lei já existia, né? Então, ela só simplesmente foi outorgada ao povo porque havia uma quantidade muito grande de pessoas, né? E foi o tempo que Deus escolheu ali para estar outorgando a lei, para estar entregando a lei por escrito. Mas ela já existia, ela já era cumprida por aqueles que buscavam a Deus, né? E a gente vai ver isso, que desde Adão até antes de Moisés entregar a lei ao povo, há relatos de coisas que estão na lei, mas que não era possível que alguém soubesse sem que conhecesse a lei, né? Então, por exemplo, você vai nos tempos de Noé e você vai ver que Noé ele separa animais impuros dos animais puros. Deus não explica para Noé, não para sentar com Noé e falar: Noé, eu vou te explicar o que são animais puros e impuros, né? Ele não faz isso, simplesmente ele diz: Noé, separe tantos animais puros e tantos animais impuros. E Noé separou os animais puros. Mas como é que Noé sabia que aqueles animais eram puros ou impuros, né? É porque alguém já tinha explicado para ele, é porque Noé já vinha de uma linhagem sacerdotal, né? Então, desde Adão, né, foi dada uma instrução desde Adão, Sete, Enos, Cainã e todos esses homens que vieram depois até Noé, eles eram de uma linhagem sacerdotal, uma linhagem que Deus ele falava com o homem e explicava aquilo que era a sua vontade, né? Mas era um contato mais direto com o homem, né? Não era como a lei, né, que a gente hoje tem por escrito, né? E acontece que há também na palavra de Deus, Deus falando por exemplo, quando Deus fala com Isaac, outro ponto importante, que quando Deus fala com Isaac, ele fala: olha, Isaac, eu vou ser contigo, porque o teu pai cumpriu todos os meus estatutos, todos os meus mandamentos, né? Eu vou ler o versículo para vocês. É Gênesis 26, a partir do verso 3, diz assim, é o Senhor falando com Isaac: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras,
e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis, né? E habitou Isaque em Gerar. Então, aqui todas essas palavras, né, estão se referindo aos mandamentos, às leis, aos estatutos, que ainda não haviam sido outorgados, né? Moisés ainda não existia, né? Séculos depois Moisés veio nascer. Mas Abraão tinha, pelo contato íntimo que ele tinha com o Senhor, né? Porque depois que aquela geração sacerdotal vai até 100, e depois 100, né, aparece como Melquisedeque, e ele entrega a Abraão, ele abençoa Abraão, né? E quando ele abençoa Abraão ali, ele está transferindo aquele legado para Abraão espiritual, né? E ali, a partir daquele momento, Abraão começa a ter experiências mais íntimas com o Senhor, né? Você vai notar isso capítulos depois, né? Antes Deus só falar em sonhos, fala rapidamente com Abrão, e depois de tudo isso, Deus vem e muda o nome de Abrão para Abraão, né? E faz ele ter experiências mais profundas, né? Deus se revela de uma forma mais profunda. Então, gente, isso é para mostrar para vocês que a lei ela já existia. Ela simplesmente, quando chegou Moisés, ela foi outorgada por Moisés, né? Mas antes ela já existia. Esses princípios já existiam, né? Eles foram simplesmente estabelecidos. O sábado, né? O Shabat, ele já existia. Eu prefiro não dizer sábado, porque sábado é uma palavra que se refere a um dia específico no calendário gregoriano. O dia que começa à meia-noite, né, a partir do final, terminando a sexta-feira à meia-noite, começa o sábado no calendário gregoriano. E termina à meia-noite antes de chegar o domingo. Termina na outra meia-noite, né, 1h da manhã. Mas isso não é a mesma coisa, não é igual. Você vai notar que, por exemplo, como o calendário bíblico, ele começa à tarde, né, no crepúsculo da tarde, né, houve tarde e manhã, né, lembrando, houve tarde e manhã, então o que acontece? Acontece que quando a lua aparece, né, que é o momento que o sol se põe, né, o sol se põe, a lua aparece, ele é algo cíclico, né? Então você não tem como ver até isso mesmo com exatidão, a não ser que seja via satélite, né? Mas no momento que o sol está baixando, a lua está subindo, e quando ela chega no ponto exato dela, né? Ali naquele ponto, eles estabelecem que por exemplo, o pôr do sol, vamos dizer assim, é como o pôr do sol, né? O sol sumiu, é o momento que a lua apareceu, então é por volta de 17h45, 17h48, 17h51, até as 18 horas, né? Então, dependendo da estação do ano, você vai ter essa variação, né? E aí começa o dia, né? O dia bíblico, o dia segundo a Bíblia, né? E assim que a gente vê como é que começa o Shabat. O Shabat ele começa com o pôr do sol, né? Então às 17h45, dependendo do dia, 17h48, 17h51, isso varia um pouco. Então a gente arredonda para 18 horas, vamos dizer assim. A gente costuma arredondar para 18 horas, para não ter essa questão de dúvida, né? São poucos minutos ali, enfim. Então a gente arredonda para 18 horas. A questão isso no geral, tá? No sentido geral. A questão é que começa ali no crepúsculo da tarde, por volta das 18 horas, e termina das 18 horas de sexta-feira, no calendário gregoriano, e termina no sábado do calendário gregoriano, por volta das 18 horas também, né? Então, é assim, mais ou menos assim que é a data
são contados os dias no calendário bíblico, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo dessa série sobre a contagem de tempo, né? Sobre os calendários e a contagem de tempo bíblico, né? E a gente vai entender por que houve mudanças nos próximos vídeos. E até o próximo vídeo aí. Ah, gente, eu esqueci de falar um negócio para vocês. Muito importante. É que eu falei algumas coisas para vocês aqui, mas todas essas coisas que eu tô falando nos vídeos para vocês, eu aprofundo mais, né? É uma lente de aumento, né? Eu tô dando tópicos para vocês, explicando mais ou menos. Mas tudo isso é explicado nos e-books que eu tenho no portal. Então, acessa o portal, porque talvez algumas pessoas pensem assim, é muito baratinho, então não vai ter conteúdo, né? Tem gente que talvez imagine isso, não vai ter conteúdo, o conteúdo que eu estou esperando. Na verdade, eu surpreendo algumas pessoas, porque o que você vai encontrar lá, você não vai encontrar em lugar nenhum. Se você acessar, você não vai se arrepender. Pelo contrário, tem muita coisa que está ali que você nunca ouviu falar, que você não sabe e só está escrito ali, né? Dados de todo tipo, de toda espécie, né? Dados arqueológicos, históricos, todas as explicações necessárias, tudo isso que eu estou falando para vocês sobre o calendário, eu explico nos e-books, mas eu explico capítulo por capítulo da Bíblia, e ali eu aproveito para dar uma pausa naquele assunto, né, daquele capítulo, e explicar aquele trecho relacionado, por exemplo, à questão do calendário, né? Então existem vários capítulos que falam sobre contagem de tempo na Bíblia. Assim como eu faço diversas outras explicações, falo das genealogias, que poucas pessoas compreendem, falo do significado dos nomes, que tem muito a nos dizer, né? Os nomes bíblicos têm muito, muito, muito mesmo a nos dizer sobre as pessoas e sobre muitas revelações que nós podemos ter só com o significado de um nome, né? E diversas outras coisas, mapas, muita informação mesmo, né? Então, eu falando com uma pessoa hoje que adquiriu os e-books, e ele falou assim para mim, nossa, eu abri um e fiquei espantado, porque é tanta informação que eu vou digerir durante uma semana. Então, realmente é muita informação, né? Então, é para realmente vocês aproveitarem e adquirirem conhecimento, né? Eu estou juntando, né, muita informação e colocando nesses e-books para que vocês possam ter conhecimento, receber o conhecimento ali tudo direitinho, tudo ordenadinho, e também ajudar quem precisa, né? Para quem não sabe, isso tem um propósito social também. E eu vou deixar aqui embaixo, tá? No mostrar mais, você clica aí e entra, tem um grupo, né? Tem a página do Face e tem o link do portal. Aí você entra aí e eu vou estar lá te esperando, tá bom? Então, gente, shalom para todos, fiquem na paz, até o próximo vídeo.